tarde a todos. Eu gostaria de agradecer à organização do segundo Simpósio Internacional Online de Ciências do Exercício e do Esporte do Departamento de Desportos do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo. A minha fala abordará avaliações fisiológicas e treinamento físico aplicados a roedores em diferentes modelos ambientais. Eu sou Cláudio Alexandre Gobato, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas. Muito bem, eu vou iniciar realizando um breve sumário dos estudos do nosso grupo envolvendo avaliações fisiológicas aplicadas a modelos de ratos. Nesse caso, um dos nossos primeiros estudos envolveu a determinação da máxima fase estável de lactato em roedores, em ratos, né, realizando exercício de natação. É muito importante mostrar que nós, de certa maneira, resgatamos aqueles estudos realizados em humanos para modelos animais. Nesse caso, visando a determinação da capacidade aeróbica de ratos em modelo de natação. Como eu disse, a máxima fase estável de lactato é uma avaliação de determinação padrão ouro da capacidade aeróbia, desenvolvida em humanos por Mader e Reck e também mais tarde um pouco por Bilar, né, com pequenas modificações a partir da imagem inicial, a partir da ideia inicial, que é a partir de esforços contínuos, né, esforços de mesma intensidade, determinar ao longo do tempo as concentrações de lactato sanguíneo. Então, a máxima fase estável de lactato seria aquela carga, aquela intensidade de esforço, na qual a lactacidemia se mantém constante, especialmente entre o 10º e o 30º minuto de esforço, caracterizando, portanto, o máximo equilíbrio entre a produção e a remoção de lactato, capacidade aeróbia, portanto. Realizamos também estudos parecidos em modelos de ratos, corredores, também tendo sucesso nessa abordagem. Por que é importante isso? É extremamente interessante no sentido de poder avaliar individualmente a capacidade dos animais e ainda poder verificar a efetividade de um possível treinamento físico aplicado a esses animais. É importante mencionar que a ideia do treinamento físico, especialmente na área da educação física, é desenvolver, melhorar a capacidade aeróbica dos animais, e é absolutamente necessário que você tenha modelos de avaliações precisos, né, de forma que a gente consiga identificar tais parâmetros, né. Realizamos também, em colaboração, a determinação da máxima fase estável de lactato em camundongos, um estudo também bastante citado pelo nosso grupo, e também protocolos de determinação do lactato mínimo, que é uma outra forma de determinar a máxima fase estável de lactato, que também foi resgatado de estudos realizados com humanos. Nós aplicamos esse modelo em animais submetidos à natação, obtendo também resultados especialmente importantes do ponto de vista da sua validação, né? Tanto que nós utilizamos bastante esse modelo por ter a vantagem de ser aplicado em apenas um dia. Resgatamos esse modelo a partir da ideia de Tegetibur, na qual, após a indução de acidose e, posteriormente, um esforço incremental, a lactacidemia em intensidades sub máxima fase estável tende a ser removida, e a partir do momento em que há o aumento dessa lactacidemia, ou seja, no lactato mínimo, você determina com bastante precisão o limiar 2 do animal, né, a capacidade aeróbia dele. Aplicamos também modelos envolvendo a potência crítica, também resgatada de estudos de Monod e Scherrer de 1965, em modelos de potência crítica para humanos, no qual, nesse caso, nós aplicamos em animais, em modelos de natação, obtivemos respostas muito ajustadas para os modelos hiperbólico e para os dois modelos lineares, conforme proposto pelos autores. Aplicamos também
a velocidade crítica em corrida de ratos, né, na esteira rolante, ainda verificando efeitos de claro e escuro, da manipulação de claro e escuro, obtendo resultados também bastante favoráveis. Assim como também utilizamos esse modelo com animais em natação, animais jovens submetidos a esses testes aqui com bastante precisão em sua determinação também, né? Portanto, a partir de modelos muito bem definidos de avaliação, nós passamos então a procurar verificar, dentre os possíveis modelos de treinamento físico, quais seriam aqueles que realmente gerariam, né, uma melhor performance, uma melhor capacidade aeróbia desses animais, baseado em respostas obtidas por esses testes, né? Então, nós aplicamos um treinamento físico monótono, né, a 80% e 90% do lactato mínimo, da intensidade de lactato mínimo, portanto, correspondente à máxima fase estável de lactato, e nós observamos que esse tipo de treinamento, a 80% e 90%, não foi suficiente para apresentar aumento dessa capacidade aeróbia ao longo de 12 semanas de treinamento, né? Então, houve aqui, sim, uma resposta similar à linha de base obtida pelo grupo controle nesse caso. Então, nós não obtivemos... Claro, houve alterações em outros parâmetros de interesse, mas especificamente nos resultados que nós esperávamos de aumento de capacidade aeróbia, isso não foi observado. Aplicando o mesmo modelo monótono de treinamento, agora 100% do lactato mínimo. Portanto, treinamos os animais na sua máxima fase estável de lactato, vamos dizer assim, né? Nós também não verificamos aumento após 12 semanas nos resultados de carga em relação ao início. Então, a intensidade obtida no lactato mínimo após 12 semanas de treinamento não foi superior àquela observada no início do período de treinamento. O que houve, sim, foi uma atenuação da perda, né? Nós observamos que os animais sedentários, ao final de 12 semanas, eles perderam capacidade aeróbica em relação à linha de base. Porém, nós não, como queríamos, observamos aumento dessa capacidade aeróbica. A mesma coisa aconteceu quando nós comparamos treinamento contínuo e intervalado a 100% do limiar anaeróbio. Nós verificamos que os animais estão submetidos ao treinamento contínuo, tanto quanto ao treinamento intervalado, ao final de 8 semanas, não apresentaram resultados de aumento dessa capacidade aeróbia como nós gostaríamos de determinar. Aplicamos daí um modelo de periodização experimental, no qual nós também resgatamos os modelos de treinamento periodizado em humanos, e então aplicamos uma fase mais aeróbica, uma fase que nós chamamos aqui de período básico, geral ou básico, aumentamos a intensidade no período específico e também realizamos um polimento, um período de polimento para esses animais, visando conseguir, finalmente, um aumento da capacidade aeróbia ao final das 12 semanas de treinamento. O que nós observamos, novamente, foi que não houve alteração, não houve mudança no resultado após 6 semanas e após 12 semanas em relação à linha de base. O que ocorreu novamente foi que os animais deixaram de perder a capacidade aeróbia nesses momentos de 6 semanas, 10 semanas e meia e 12 semanas em relação aos animais sedentários. Esses sim perderam capacidade aeróbia ao longo do tempo. Mas por que isso nós não temos conseguido isso? Porque isso é uma coisa que nos pegava demais, porque o treinamento físico
para nós, visava buscar o aumento da performance, né? Dando maior consistência aos estudos e colaborando com aqueles colegas que utilizam modelos experimentais nas suas investigações nas diferentes áreas da fisiologia. Então, por que a gente não conseguia o aumento da performance física ao longo desse treinamento, né? Nós entendemos que talvez seria um momento da gente melhorar um pouco, né, o controle do nosso laboratório para tentar melhor entender o comportamento e as adaptações na resposta ao treinamento físico, né? Com isso, nós desenvolvemos um modelo de determinação de atividade física espontânea, visando tentar identificar o que acontecia com esses animais, o que acontece com esses animais nos momentos em que eles não estão treinando. Então, a partir de células de carga, nós determinamos um modelo que percebe alterações de força aplicada na base da gaiola, amplificamos esses sinais e registramos digitalmente. Portanto, somos capazes de identificar ao longo do dia quais são as respostas dessa atividade física espontânea. Observamos, sim, com muita clareza, o aumento da atividade física espontânea nos momentos de escuro, tanto para ratos como, mais recentemente, para camundongos. Obviamente, esse aumento da atividade física espontânea nos momentos de escuro, né, se dá porque os animais, esses roedores, têm hábitos noturnos. Isso foi bastante sensível, tem sido bastante sensível. Aplicamos, inclusive, esse modelo num estágio de pós-doutorado que realizamos na Universidade de Wisconsin, onde nós, avaliando camundongos em diferentes condições, fomos capazes de determinar em diferentes idades, jovens, meia idade e os animais idosos, próximos da máximo lifespan, conseguimos com sensibilidade identificar alterações dessa atividade física espontânea ao longo da vida, incluindo animais nocaute. Muito bom, esse trabalho, inclusive, foi recentemente publicado, e esses dados de atividade física espontânea, eles colaboraram bastante dentro de uma ampla abordagem realizada nesse estudo. Mais recentemente, nós temos tentado identificar os motivos pelos quais os animais parecem perder capacidade aeróbica, como nós vimos há pouco, né? E por que o treinamento físico parece não causar com bastante precisão aumento dessa capacidade aeróbica, né? É possível que o ambiente no qual o animal fica restrito na gaiola seja uma situação obesogênica, seja uma condição obesogênica, a qual, mesmo realizando treinamento, o fato dele se manter numa gaiola de dimensões restritas leve esse animal a não evoluir do ponto de vista da capacidade física. E que aqueles animais treinados, então, eles atenuam, né, a perda. Isso é uma coisa que a gente acabou interpretando e, portanto, percebemos que a gente teria que estudar outros tipos de exercício, envolvendo outros trabalhos, outros modelos de treinamento, periodizados e contínuos, né? E, inclusive, estudar outras espécies de roedores. Também nós entendemos a necessidade de investigar como se dão as respostas no dia, né? Em diferentes momentos do dia, obviamente levando em consideração que há uma acrofase de atividade física espontânea, como nós vimos à noite, e nós identificamos que isso acontece por volta das 20 horas, né, em relação ao nadir, né, que seria aquele momento em que o animal menos está ativo, que acontece no período de claro. Então, nós entendemos ser necessário estudar o tempo no dia, né, e também estudar diferentes ambientes, né, do animal, trazendo talvez ele para uma situação de maior proximidade em relação à sua vida natural, à sua vida
selvagem, né, sua vida dentro daquela liberdade de espaço. E ainda, né, entendemos que a necessidade de associar e integrar todos os resultados dos parâmetros das variáveis dependentes, incluindo consistentemente as variáveis de alteração da capacidade física dos animais. É importante que o treinamento não seja simplesmente um treinamento, mas que ele promova, na nossa opinião, individualmente, o aumento da capacidade física desses animais. Obviamente, esses parâmetros de avaliação, esses modelos de avaliação os quais eu apresentei, eles são capazes de identificar individualmente a capacidade dos animais, promovendo dessa maneira o conhecimento da natureza dessa capacidade, bem como viabilizando a prescrição individualizada de treinamento, que é o que nós fizemos até então. Quando nós aplicamos um treinamento de alta intensidade, o HIIT, que foi a nossa primeira investida nesse processo, nós observamos que os animais, mesmo no modelo de treinamento em natação, finalmente, no HIIT, apresentaram um aumento da capacidade aeróbia significativo ao final de 12 semanas. Por outro lado, parece que o estresse oxidativo desses animais foi bastante superior em relação ao grupo controle, por exemplo, né? Mas esse aumento do estresse oxidativo, avaliado pelo aumento da corticosterona, dos níveis de corticosterona circulantes, declinou ao final de 12 semanas e ainda reduziu abaixo até dos valores de controle, né? Então, isso nos gerou a ideia da possibilidade de uma adaptação frente ao HIIT, nesse caso, parecendo ser um modelo bastante interessante. Nós avaliamos, utilizando o lactato mínimo, animais e também, preocupados com o tempo do dia, nós verificamos quanto tempo o animal ficaria nadando naquela intensidade determinada pelo lactato mínimo, às 12 horas, né, ao meio-dia e às 20 horas. E observamos que, mesmo que os animais realizando esforço na intensidade de lactato mínimo, ficaram 1 hora e 1,3 horas ao meio-dia e 1,8 para 20 horas. Essa diferença foi estatística, ou seja, eles são submetidos a um exercício de T-limite e ficam mais tempo, obviamente, na acrofase, né? Reproduzimos esse estudo e agora, determinando o lactato mínimo, a intensidade de lactato mínimo, avaliamos eles às 12 horas e às 20 horas. E obtivemos, ainda bem, para nossa grata surpresa, resultados similares, tanto às 12 horas quanto às 20. Obviamente, ficaríamos muito frustrados se isso não acontecesse, uma vez que o modelo de lactato mínimo, assim como a máxima fase estável de lactato, que é padrão ouro para determinação da capacidade aeróbia, por ser capacidade, não poderia ter diferença, independente do momento em que se avalia. Porém, um resultado muito interessante, os animais, quando realizaram exercício às 20 horas, também apresentaram um valor muito mais elevado da capacidade aeróbia e do tempo limite, em relação aos animais que foram submetidos ao tempo limite às 12 horas, mostrando então que esforços na acrofase são muito importantes de serem utilizados em modelos experimentais. Nós observamos também, levando em consideração o tempo do dia, estudos que envolveram a melatonina, tanto como efeito ergogênico, quanto na prevenção, né, da inflamação e do dano muscular. O que nós observamos na aplicação da melatonina foi que a melatonina exerceu sim um efeito ergogênico importante, mas ele só aconteceu, né,
quando essa administração da melatonina ocorreu na acrofase. Nós também procuramos identificar respostas de treinamento físico associadas à atividade física espontânea. O quanto de atividade física espontânea nós podemos interpretar em relação ao treinamento físico, né? Quer dizer, a associação entre o treinamento físico e a atividade física espontânea gera algum efeito? Nós observamos que sim, né? Os animais que treinaram, eles mantiveram a atividade física espontânea deles em relação aos controles, em relação àquilo que nós observamos na linha de base, ou mesmo não tendo tido um efeito de aumento de capacidade aeróbica. Isso é importante dizer. Mas isso também só aconteceu na acrofase. No nadir, na menor atividade física espontânea, nos momentos de menor atividade física espontânea, essa associação não gerou nenhum efeito. Mais importante que isso, nós observamos que o treinamento associado à análise da atividade física espontânea mostrou uma redução da massa corporal dos animais treinados em relação aos animais controle. Ainda, nós observamos um aumento dos transportadores de lactato, dos transportadores de monocarboxilato, nesse caso, o MCT1, nesses animais estudados em modelo de natação. Aplicamos um modelo de ampliação da gaiola, agora sim estudando a questão mais ambiental, e observamos como se comportam os animais numa gaiola. Aqui é possível vocês observarem os animais em gaiolas de amplo espaço. É visível que esses animais apresentam um comportamento muito mais natural em relação àquele comportamento observado em gaiolas pequenas, em gaiolas de dimensões padrões. Esses animais apresentam uma atividade física muito superior àquela observada em modelos em gaiolas. Nessas imagens é possível observar os animais, muito além de terem uma atividade maior, uma atividade física maior, eles praticamente retornam à condição selvagem, eles disputam ambientes, eles brigam por espaço, por liderança, né? E isso naturalmente resgata um pouco desse animal a sua natureza, né? E isso faz com que, obviamente, as relações sociais estejam muito mais presentes na vida desses animais, e obviamente isso requer maior estresse, maior necessidade de busca do alimento, maior necessidade de atividade em si. Superada essa fase de determinação de atividade física espontânea e testes com gaiolas de amplo espaço, nós temos utilizado os animais, os camundongos C57BL6J, para a avaliação da velocidade crítica e prescrição de treinamento desses camundongos a 80% dessa V crítica. Por que esses camundongos? Porque eles são excelentes corredores. Também desenvolvemos uma gaiola de amplo espaço para os camundongos, não mais para ratos, e fomos capazes de sensibilizar esse gaiolão, como nós chamamos, para a determinação da atividade física espontânea. E também, dessa forma, realizamos treinamento físico nessa intensidade, 80% da V crítica, durante 8 semanas, e também registramos a atividade física espontânea em gaiolas convencionais, padronizadas, e também nessas gaiolas de amplo espaço, para ver, então, o efeito dessa manipulação nos resultados de ganho de capacidade aeróbica, né? Como eu falei, os camundongos C57BL6J, eles são excelentes corredores. Aqui é uma imagem de uma avaliação de velocidade crítica,
né? Na qual, vejam que nós não utilizamos a aplicação de choque, apenas uma espátula para estimular o animal gentilmente a continuar correndo e, portanto, determinarmos ali os tempos limite de cada carga preditiva. Com esse modelo, nós fomos capazes de, tanto na gaiola de grandes dimensões, quanto na gaiola de pequenas dimensões, finalmente encontramos um modelo no qual a gente tem um aumento da capacidade aeróbica ao final de 8 semanas. Os animais mantidos em gaiolão, inclusive, nas gaiolas de amplo espaço, apresentaram aumento dessa capacidade aeróbica já na 4ª semana. Esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com a Universidade de Wisconsin. Observamos também, num outro estudo, resultados bastante parecidos, inclusive um aumento da capacidade aeróbia após 8 semanas naqueles animais que simplesmente ficaram mantidos no gaiolão, né? Os treinados tiveram um aumento da capacidade aeróbia, como nós procuramos conseguir esse tempo todo, né? E também observamos que simplesmente manter o animal na gaiola grande, isso já gerou um aumento de capacidade aeróbia, ao contrário da perda de capacidade daqueles animais mantidos em gaiolinhas. Esse aqui é apenas um esquema de como nós realizamos desenvolvemos esse equipamento com sensores de atividade física espontânea, mesmo aplicados ao gaiolão. Nossos estudos agora, avaliando como parâmetros, como variáveis dependentes, respostas de estresse oxidativo a partir da proteína OXR1, nós observamos uma maior expressão dessa OXR, que é um antioxidante importante, né, nos animais mantidos em gaiolão treinados. Isso aconteceu no hipotálamo, isso aconteceu no fígado e no músculo. Houve sim um aumento dessa proteína no animal não treinado, mantido em gaiolas de amplas dimensões, né? Portanto, observamos que essa intervenção permite uma abordagem muito interessante que considera tanto o ambiente como a intervenção do treinamento físico nos animais, né? Esse trabalho também tem a participação dos colegas da Universidade de Wisconsin e é um estudo que procura integrar o animal e proteínas de interesse em diferentes tecidos, procurando estabelecer uma relação mais ampla de entendimento. Então, a nossa linha de estudos hoje ela envolve treinamento de corrida, utilizando o animal black, o C57BL6J, avaliando a atividade física espontânea, especialmente com intervenções na acrofase, portanto, às 20 horas à noite, levando em consideração dimensões da gaiola, nas quais os animais estão envolvidos, e realizando protocolos de treinamento monótono, periodizado e também o HIIT. Obviamente, estudando proteínas de interesse de respostas moleculares, né? Agora a gente já tem um modelo que mostra aumento da capacidade aeróbia e agora nós temos procurado interpretar, a partir desse aumento, respostas dentro desse modelo que a gente entende de melhora de performance, né? Nós temos estudado, como eu falei, diferenças de respostas periféricas e centrais, em especial no hipotálamo, no ponto de vista central, levando em consideração que a orexina produzida no hipotálamo, ela controla a ingestão de alimento, a ingestão de água, ela controla o ritmo circadiano, situações de jejum, restrição calórica, enfim. A orexina parece ser responsável por uma série de respostas comportamentais, inclusive a atividade física espontânea, né?
E nós observamos que os receptores de orexina eles estão bastante presentes no hipotálamo, mas não expressam no músculo, como nós vimos lá em Wisconsin. Né? Então, nós entendemos que a comunicação, além da neural, né, a comunicação deve se dar pela sinalização do lactato. Por isso, tanto em modelos de treinamento individualizados, em gaiolas de amplo espaço, nós temos investigado respostas de receptores de orexina, né, tanto no hipotálamo, no hipotálamo, assim como respostas dos transportadores de monocarboxilato, MCT1, MCT2 e MCT4, tanto no músculo esquelético quanto no hipotálamo, que expressam essas proteínas. Né? Um estudo já derivado desse modelo, também envolvendo colegas da Universidade de Wisconsin, da Universidade de São Carlos, né? Já tem apontado para importantes relações em termos de sensibilidade. Por exemplo, no músculo esquelético, nós observamos uma redução do MCT4 nos animais treinados, mantidos em gaiolas de grande dimensão, que não aconteceu nos animais de gaiola convencional, né? Assim como também observamos alterações de MCT4 no hipotálamo dos animais treinados no gaiolão e redução do MCT2 nos animais não treinados, mantidos em gaiolas grandes. Então, tem muita coisa aí que nós vamos explorar nesse sentido. Né? Ainda, considerando a individualidade do treinamento, considerando o espaço, amplo espaço, e considerando também essas respostas que envolvem metabolismo intermediário, nós temos estudado o modelo de hipóxia envolvendo para melhor estudar a hipóxia, nós desenvolvemos no laboratório um ambiente em que nós submetemos os animais a baixa pressão parcial de oxigênio, no qual eles, portanto, realizam modelos de treinamento de altitude. Por exemplo, viver alto, treinar baixo, eles ficam na tenda de hipóxia e treinam na atmosfera normal. Eles vivem alto na tenda e treinam também na tenda, e eles vivem baixo, fora da tenda, e treinam na tenda. Então, são esses 3 modelos de treinamento, né, simulado de altitude que nós temos realizado nos animais, a partir desses estudos. Então, a partir de todas essas informações, de todos esses modelos, nós pretendemos realizar em diferentes cenários e utilizando parâmetros de diferentes tecidos, incluindo respostas termográficas também, que não deu tempo de eu falar, mas nós pretendemos realizar esse estudo utilizando modelo de redes complexas para melhor interpretar essas respostas de uma forma integrada, como eu havia comentado. Bom, eu acho que a ideia era essa. Eu queria agradecer novamente a organização do evento, em especial também os nossos financiadores, a FAPESP, a CAPES e o CNPq, bem como as universidades, a Unicamp, a Universidade de Wisconsin e a Unesp, pelo desenvolvimento desses estudos, todos eles realizados no Laboratório de Fisiologia Aplicada ao Esporte, o nosso laboratório, ali na Unicamp. Muito boa tarde, eu queria agradecer novamente pelo convite. Muito obrigado. Olá a todos, meu nome é Richard Diego Leite, sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo e nesse momento gostaria de expressar minha alegria em participar do 2º Simpósio Internacional Online de Ciências do Exercício e do Esporte, e a minha alegria se deve a 2 fatores. Primeiro, poder dividir o simpósio na condição de palestrante com professores e pesquisadores de renome nacional e internacional, inclusive tive aula com alguns deles, e também a minha alegria e o meu orgulho em compor o Departamento de Desportos
da Universidade Federal do Espírito Santo, que é o departamento que se propôs a desenvolver esse simpósio já na sua segunda edição. Então, expressar minha alegria e também o meu agradecimento em receber esse convite. Bom, dito isso, vamos ao título da palestra de hoje, que é Ciclo Menstrual e Treinamento de Força, com enfoque aí nas respostas, adaptações e recomendações para o público feminino que faz uso dessa modalidade de exercício. Bom, esse é um assunto que, primeiro, ele tem que ser olhado com muito carinho, com muita atenção, porque tem aumentado bastante o número de praticantes do treinamento de força, barra musculação, como queiram chamar. E dentro da literatura a gente não tem um consenso a respeito se existe ou não influência do ciclo menstrual, por exemplo, para manifestação de força, para adaptações relacionadas à hipertrofia. E isso se deve principalmente a uma questão, a questão do ciclo menstrual. Isso se reflete, por exemplo, nessa parte do artigo de Costello, que ele coloca o seguinte: olha, nos jornais da ciência dos esportes, os tops, né, apenas 39% dos participantes são mulheres. E muitas das vezes, essa participação ela é associada, ou seja, é o que a gente chama de grupo misto, né? Associado, e aí eu vou olhar as respostas desse grupo misto de homens e mulheres. E até 13%, né, desses grupos participantes em pesquisas originais são compostos por mulheres. O que mostra a necessidade de, primeiro, precisamos entender mais profundamente como é que esse ciclo menstrual influencia nas respostas e adaptações a qualquer tipo de treino. Aqui estamos falando de treinamento de força, mas a gente precisa ampliar esse olhar também para outras modalidades, tá? Especificamente com relação ao treinamento de força, a gente tem muita pouca evidência mostrando realmente se o ciclo menstrual ele vai influenciar ou não as respostas, tá? E a dificuldade em se definir isso é justamente o ciclo menstrual, que a partir do momento que a mulher entra na idade reprodutiva, né, isso acontece durante alguns anos, né, e todo mês. Tradicionalmente, o ciclo menstrual de uma mulher eumenorreica, ou seja, que não tem alteração do ciclo menstrual, dura de 28 dias até 30, 31 dias na média. E dentro do ciclo menstrual, né, que é dividido em fase folicular e fase lútea, acontecem variações, flutuações hormonais que podem vir a influenciar respostas fisiológicas, celulares, moleculares e também adaptações, por exemplo, ligadas ao aumento de força e também à hipertrofia. Então, classicamente, o que a gente tem, né? O ciclo menstrual sendo dividido em duas fases. Na fase folicular existe o aumento do estrogênio, o aumento do hormônio luteinizante e na fase lútea existe o aumento, aí, o pico de progesterona, também associado em paralelo com o aumento da concentração de estrogênio, menor do que na fase folicular. Então, ótimo. Entendendo isso, e tradicionalmente isso é levado a todos, né? Nós temos essas divisões. Mas existe a necessidade de olhar um pouco mais a fundo de como a literatura trata mais profundamente as fases que compõem o ciclo menstrual. Então nós temos aqui do primeiro ao quinto dia, que é a fase da menstruação, né? Que pelo menos a literatura demonstra que é um período onde a mulher ela vai ter um impacto maior de performance,
devido à dor, fadiga, dor de cabeça, enfim, e outros sintomas. Lembrando que esses sintomas podem ou não acontecer e as mulheres podem ou não sentir esses sintomas. Então, do primeiro ao quinto dia é a fase menstrual, do quinto ao 10º dia a fase folicular média, do 10º ao 14º dia a fase folicular tardia e no 14º dia ocorre a ovulação. Após a ovulação, nós temos a fase inicial lútea, do 17º ao 25º dia nós temos a fase lútea média e por fim nós temos a fase lútea tardia, né? Então, por que é importante dividir essas fases em mais fases? Porque dentro dessas fases e durante os dias acontecem flutuações hormonais diferentes entre as fases. Isso significa que na fase média folicular ocorre um aumento do estrogênio, mas esse aumento ainda é um aumento vagaroso, lento, né? Já na fase folicular é onde está a fase folicular tardia, é onde realmente ocorre o pico das concentrações de estrogênio e de LH. Para quê? Preparando o óvulo, começando a prepará-lo, o útero para quê? Para receber, né, o óvulo fecundado, e aí a gente tem a ovulação aí acontecendo no 14º dia. A partir deste momento, a gente já entra na fase lútea, onde ocorre o decréscimo desses dois hormônios, e começa o aumento da progesterona, sendo que na fase lútea média acontece o pico da progesterona, tá? E aí, posteriormente, na fase lútea tardia, esses hormônios eles diminuem sua concentração, dando início a um novo ciclo menstrual. Por que é importante, então, entender que o ciclo menstrual ele possui diferentes fases e essas diferentes fases podem influenciar os resultados promovidos por qualquer modalidade de exercício. É importante salientar que, olhando esse gráfico, é lindo, né? É um gráfico de livro, que a gente chama um gráfico de livro. Só que não é bem assim que acontece na vida real. E vejam, esse é um estudo. Esses dados foram apresentados em um estudo de Dan e colaboradores, agora em 2022. Um estudo lindo que eu vou apresentar para vocês depois, onde ele observa o seguinte: esses são os dados individuais de algumas participantes. E eu digo que esse trabalho é muito bonito porque ele faz a definição de todas as fases do ciclo menstrual. E eu trago para vocês aqui o que aconteceu em cada ciclo menstrual para cada participante. Isso é algo também que a grande maioria da literatura não traz, né? Joga tudo no mesmo bolo e traz uma resposta mais genérica. E aí, o que ele observa? Variações tanto hormonais, como vocês podem perceber aqui. Então, em azul nós temos o estrogênio, em verde o hormônio luteinizante, em vermelho a progesterona, né? E vejam, eu tenho picos diferentes de LH, eu tenho picos e comportamentos diferentes do estrogênio, da progesterona, né? E algo interessante também é o momento da ovulação, que é um marco, né? Principalmente para quem trabalha e estuda o ciclo menstrual, a ovulação ela aconteceu em dias diferentes. Nesse caso no 14º, nesse caso no 11º, nesse caso no 21º e nesse caso no 16º, aqui 15º. Então a gente observa que existe uma variação tanto da flutuação hormonal, dos hormônios envolvidos no ciclo menstrual, quanto também da ovulação. Então se eu não faço esse estudo, se eu não levo isso em consideração, que a mulher pode apresentar uma variação hormonal durante os ciclos, né? Eu posso estar incorrendo na interpretação errada de alguns resultados, achando que a mulher está na fase folicular e, na verdade, ela já entrou na fase lútea, né? Que é nesse caso aqui, ó, tá? Aliás, nesse caso aqui, se eu levar em consideração
o 14º dia. Então, esse é um aspecto importante que eu devo considerar, tá? Então, primeiro ponto-chave, nós temos que entender que os hormônios, eles apresentam variações individuais. E se ocorrem essas variações, consequentemente, a ovulação vai acontecer em dias diferentes, tá? Então, eu tenho que levar isso em consideração, por quê? Porque isso vai ter a repercussão principalmente no que se refere à prescrição, né? Lá na frente a gente vai dar uma olhadinha mais a fundo nisso. Bom, levando isso em consideração, tem um trabalho do Reines de 2018, é um trabalho que procurou analisar as diferentes fases, ou seja, a fase folicular e a fase lútea, realizando no isocinético ação excêntrica, então foram 10 séries de 10 repetições com 3 minutos a uma velocidade de 30 graus por segundo, e ele analisou algumas coisas celulares e moleculares. Então, o que ele conseguiu observar com essa história? Olha, parece que a fase folicular ela é mais interessante para as respostas celulares e moleculares mais interessantes, mais voltadas para o remodelamento e recuperação muscular. E como é que ele conseguiu verificar isso? Ele conseguiu verificar a partir de medidas de RNA mensageiro e também expressão de proteínas. Tá? Aqui, nesse gráfico, ele analisa a mudança percentual, né, na ligação aqui do receptor de estrogênio lá dentro do núcleo, e ele faz a comparação do momento pré, com 6 horas após e 24 horas após, observando que essa ligação ela foi maior, ou seja, tem mais estrogênio atuando lá dentro, nos seus receptores, ela foi maior na fase folicular. Além disso, ele estudou a expressão de ciclina D1 e miodi. A ciclina D1 ela está muito relacionada à parte de síntese proteica, e a miodi principalmente com o remodelamento a partir da ativação de células satélites, né? E aí o que ele observa? Basicamente o mesmo resultado. Após 6 horas e 24 horas, esses fatores estão aumentados. Então, celularmente falando, molecularmente falando, a gente tem o quê? A gente tem um ambiente mais favorável à recuperação e também à hipertrofia, né? Ótimo. Sabendo disso, esse é o segundo ponto. Então, peraí, na fase folicular parece ser mais interessante eu trabalhar um pouco mais aí de dar uma atenção maior a essa fase dentro da prescrição, é que eu não quero adiantar também o que eu vou falar lá na frente. Dá um pouco mais de atenção a essa fase folicular, por quê? Porque ela traz algumas ativações, expressões proteicas que podem ser muito interessantes para a recuperação e remodelamento muscular. Bom, além disso, né, a gente tem que olhar a manifestação de força, ou seja, olha, será que as fases do ciclo menstrual elas influenciam a produção de força? E aí eu vou trazer para vocês alguns estudos experimental e também de revisão que mostram o seguinte. Olha, parece que para força a fase do ciclo menstrual ela não influencia. E talvez essa influência esteja mais ligada às questões psicológicas do que propriamente fisiológicas relacionadas às flutuações hormonais que acontecem dentro do ciclo menstrual. E, inclusive, já comentei a respeito desse artigo, né? Esse é o artigo do Dan, que ele faz toda a classificação das fases do ciclo menstrual a partir de medidas sanguíneas, né? E ele analisa uma série de questões em cada fase. Então vejam aqui, ó, ele analisou questões sanguíneas, né? E aí as coletas em cada fase. Isso é fantástico, tá? Por isso que eu disse anteriormente que esse é um trabalho lindo.
Ele analisa questões psicológicas, massa corporal, o salto contra movimento, força de preensão, a isometria, contração voluntária máxima de bíceps, wingate, e ele realiza também os testes de ovulação para marcar realmente ali a ovulação. Inclusive aqueles gráficos anteriores que eu mostrei das variações hormonais são desse artigo. E aí eu chamo a atenção para as questões relacionadas à força. Salto contra movimento, força de preensão e força do bíceps. Né? E aí o que a gente pode observar aqui de resultados? Vejam, as diferentes fases todas testadas, então isso é realmente importante. E aí, com relação às manifestações de força, né, a potência no salto contra movimento, a força de preensão manual e também a contração voluntária máxima aqui dos flexores de cotovelo, elas não apresentaram diferença significativa nas diferentes fases do ciclo menstrual. E isso é um aspecto importante, porque o fato de não apresentar diferença significativa leva a uma outra pergunta. Então, o que pode influenciar, uma vez que algumas outras coisas são influenciadas? E aí, esses autores acabam analisando fatores psicológicos, como, por exemplo, dor física, motivação, o nível de performance, o nível de prazer e também de excitação. E parece que a excitação, ela pode ser um aspecto importante quando eu analiso força com o olhar de ciclo menstrual, das diferentes fases do ciclo menstrual. Tá? E isso tem uma explicação fisiológica, uma vez que o estrogênio na fase folicular, ele é mais excitatório do que a progesterona, que na verdade a progesterona ela apresenta uma ação inibitória na fase lútea, né? Isso de sistema nervoso central. Tá? Então, algumas evidências científicas mostram um favorecimento da expressão da força maior na fase folicular, mas esse estudo que classifica e testa todas as fases do ciclo menstrual mostra não haver diferença em questões relacionadas à manifestação de força. Tá? E aí, dentro dessa perspectiva de testar, né, a literatura ela analisa a manifestação de força a partir de isocinéticos. Só que eu preciso pensar o seguinte, eu preciso pensar no dia a dia da sala de musculação. Eu preciso pensar em como esse público, com a aplicação de diferentes métodos de treinamento, vai reagir. Será que existe diferença de performance utilizando realmente o que é usado dentro da sala de musculação? E levando isso em consideração, o aluno, agora mestre, defendeu o mestrado há pouco tempo, Rodrigo Ramos Nogueira, ele foi estudar justamente isso. O efeito das fases do ciclo menstrual na performance de mulheres realizando o German Volume Training, que são 10 séries com 10 repetições, com 1 minuto de intervalo. Nesse caso, nós utilizamos 80% de um RM. E foi analisada a performance relacionada ao volume total, número de repetições, variabilidade da frequência cardíaca, concentração de lactato, foi analisado também dano, CK. Então são dados que aí a gente vai estar explorando e num futuro próximo esperamos publicá-los. Eu trouxe aqui para vocês o primeiro artigo que a gente acabou elaborando,
que é a fase do ciclo menstrual não afeta a performance no German Volume Training em mulheres amenorreicas sem uso de anticoncepcional. Então essas mulheres, elas apresentavam experiência, isso é um aspecto importante também, apresentar a experiência, o status de treinamento, nos parece ser também um fator que eu tenho que levar em consideração quando analisado os resultados, tá certo? Então, o que foi feito? Foram selecionadas mulheres com experiência, né, mais do que 3 anos de experiência no treinamento de força. Foi feito o teste de 1RM tanto na fase folicular quanto na fase lútea. E a partir do teste de 1RM, determinamos 80%. E essas mulheres, essas participantes, realizavam 10 séries de 10 repetições com 80% de uma repetição. Bom, o que fica claro com os resultados é o seguinte, né? Aqui, outra questão importante é como foi feita a metodologia de acompanhamento das fases do ciclo, né? Foi feita a dosagem de estrogênio e progesterona nas fases. Além disso, preferimos coletar mais para a fase folicular tardia e lútea média, o que realmente ficou caracterizado aqui pelas concentrações dos hormônios, tá certo? E aí, em suma, eu digo em suma porque basicamente os resultados foram muito parecidos, muito em linha com o que a literatura pelo menos tem demonstrado, é o seguinte: o número de repetições realizadas, ele cai, e além disso, não existe diferença entre as fases folicular e a fase lútea. A percepção subjetiva de esforço também, ela não foi diferente. A concentração de lactato dentro das 10 séries, apesar dessa diferença aqui, não houve diferença significativa. E o volume total também não houve diferença significativa. E esse é um aspecto importante porque, a partir desses resultados, não havendo diferença significativa entre as fases, talvez, porque nós estamos caminhando ainda, é uma avenida, né, o estudo do ciclo menstrual e treinamento de força e as respostas, esses resultados nos mostram que talvez eu tenho que fazer a prescrição aí, nesse caso, para mulheres que são treinadas, eu não preciso pensar muito na questão do ciclo menstrual. E um outro aspecto importante também que analisamos foi a variabilidade da frequência cardíaca. Logo após 24 e 48 horas. E um dos aspectos que nos preocupava era o seguinte: será que com a aplicação de um método de alto volume, de alta intensidade, a variabilidade, o balanço simpato-vagal, ele vai se alterar de 24 até 48 horas? Observamos que não. Isso significa que se a mulher, ela realiza, por exemplo, um GVT, 48 horas, ela está pronta de novo, pelo menos os dados desse estudo mostram, que pelo menos em se tratando de balanço simpato-vagal, ela já está recuperada e aí ela pode realizar outro GVT aí para membros inferiores. Tá? Então são alguns resultados do trabalho de dissertação de mestrado do aluno Rodrigo Nogueira e logo em seguida nós estamos desenvolvendo um estudo agora dentro do Laboratório de Fisiologia do Exercício, LAFEX, e também do Laboratório de Condicionamento e Força, LAFEC, da Universidade Federal do Espírito Santo. Nós vamos começar a olhar, esse é um trabalho desenvolvido pela aluna Letícia Velten, nós vamos começar a dar uma olhadinha em status de treinamento, o uso de anticoncepcional e o não uso de anticoncepcional na capacidade de manifestação de força. Tá? Então são cenas dos próximos capítulos e esse é um assunto que dentro do laboratório tem atraído bastante atenção e esperamos aí num futuro próximo até ter uma linha bem consolidada
no estudo do ciclo menstrual e no treinamento de força. Bom, falamos sobre a resposta aguda. Vamos falar um pouquinho sobre a resposta crônica, né? Bom, esse é um dos estudos mais bem controlados, crônicos. Tanto é que se você for analisar revisões sistemáticas, você vai ver que esse é um dos estudos mais citados. E dentro do universo de evidências científicas a respeito do treinamento de força e do ciclo menstrual, você tem poucos estudos realmente de boa qualidade, que analisaram a influência das diferentes fases do ciclo menstrual. Então o que eles fizeram? Os autores fizeram o seguinte, pegaram 3 ciclos de treinamento e dividiram uma perna, vai fazer o protocolo com mais volume na fase folicular e a outra perna vai fazer um volume maior na fase lútea. E todas essas fases foram analisadas. De novo, foi feito no isocinético. Tá certo? Bom, levando isso em consideração, vamos dar uma olhadinha aqui nos resultados. E aqui nós temos a força máxima antes e após, né? Para a perna que foi feita, que realizou maior volume na fase folicular. E aqui nós temos o resultado da perna que realizou maior volume na fase lútea. E aí, o que a gente observa? Existe um aumento da força, no entanto, não existe diferença entre as fases. Na verdade, não as fases, né? Entre o maior volume na fase folicular e maior volume na fase lútea. Aqui nós temos a soma do diâmetro do reto femoral, do vasto intermédio e do vasto lateral, né? Antes e após 3 ciclos, né? E o que a gente observa, né? Observa o seguinte, olha, existe um aumento do pré para o pós, no entanto, não existe diferença entre os grupos. Sendo que aqui, ó, esse delta de 0,57 e o delta de 0,39, ele foi sim diferente quando comparado os 2 tipos de treino. E a mesma coisa acontece aqui, ou seja, demonstrando, né, que um volume maior na fase folicular pode ser mais interessante para aumento de força e também para hipertrofia. Aqui é o comportamento ao longo dos dias da força máxima, né, mostrando que esse aumento ele foi maior na perna que treinou com alto volume na fase folicular, quando comparado com a lútea, certo? E eles fizeram também a distribuição do tipo de fibra, o diâmetro da fibra e a relação de núcleo para fibra, né? Aqui nós temos os valores pré, os valores pós. Aqui a perna que realizou maior volume na fase folicular e aqui na fase lútea. E aqui tipo 1, tipo 2, tipo 1, tipo 2, comparando pré e pós. Tá certo? O que a gente observa, né? Não existe diferença no percentual, não existe diferença. Existe sim diferença justamente no diâmetro, tá? Aqui do grupo que realizou o maior volume na perna durante a fase folicular, tá? Então a gente tem uma diferença aqui pré para pós. Então um exemplo aqui sai do tipo 2 aqui do grupo que realizou maior volume na perna durante o período folicular, de 45 para 52,
tá certo? Então, mostrando aí uma adaptação de forma crônica, né? Principalmente nas fibras do tipo 2. Isso é muito interessante porque são fibras que apresentam maior capacidade também de hipertrofia. E além disso, né, a relação de núcleo-fibra também ele aumentou de forma significativa no grupo que realizou maior volume na fase folicular, demonstrando e indicando, isso é importante, indicando, por que indicando? Porque a gente não tem realmente um corpo de evidência que dá suporte, que você pode falar, nossa, realmente é isso, né? Indicando que um maior volume na fase folicular é mais interessante para promover adaptações também crônicas, tá certo? Bom, e levando tudo isso em consideração, algumas questões que devem ser levadas como take-home message, né? Que algumas coisas que eu tenho que eu brinco, né? Esquece o nome da tia chata, esquece o nome do periquito, mas não pode esquecer nunca mais. Que é o seguinte, olha, os hormônios estrogênio, progesterona e luteinizante flutuam de forma individual durante o ciclo menstrual, né? Mulheres podem adquirir força mais eficientemente com baixo volume e alta intensidade. E se o objetivo for hipertrofia, alto volume com moderada intensidade é mais recomendado. Maior volume na fase folicular pode ser mais interessante do que na fase lútea, né? As flutuações hormonais parecem influenciar mais as adaptações no músculo esquelético de forma crônica do que exercer efetivamente um efeito agudo na capacidade de produzir força. Além disso, é recomendado considerar a periodização do treinamento, levando em consideração o ciclo menstrual. E além disso, o mais importante, é urgente a realização de estudos, tanto com olhar agudo quanto crônico, que explorem o efeito das diferentes fases do ciclo menstrual e, principalmente, protocolos utilizados no dia a dia nas salas de condicionamento e força. Levando tudo isso em consideração, agradeço mais uma vez o convite para participar do segundo simpósio internacional online. Dizer que para mim é uma honra poder dividir um pouco do que é feito dentro do laboratório e espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Muito boa tarde a todos e a todas. A começar por agradecer à organização deste simpósio o convite. É uma satisfação, uma honra estar a colaborar com o Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo. Há 2 anos atrás tive a felicidade de estar também neste mesmo evento, na primeira edição, que foi um sucesso, e já antecipando também este segundo simpósio será certamente uma organização de sucesso para este jovem Centro de Educação Física e Desportos desta universidade, que está demonstrando realmente nos últimos anos um crescimento assinalável. Antes de começar a minha palestra, queria também cumprimentar os colegas nesta mesa redonda, o professor Cláudio Gobato, o professor Richard Leite, parabenizá-los pelas suas apresentações e cumprimentar a moderadora Luciana Carletti, agradecer-lhe também estar aqui a ajudar-nos nesta sessão, nesta mesa redonda. E para o público, quem está nos ouvindo, assistindo, queria já, para além de vos cumprimentar, pedir-vos a compreensão, porque por uma questão técnica eu não estou com a minha câmara do notebook a funcionar e, portanto, não estou neste momento com a imagem projetada. Em todo o caso, estarei daqui a pouco
mal termine a apresentação convosco, para responder às vossas questões, e aí sim já com a tecnologia completa. Bom, então vamos falar um pouco acerca da prescrição do exercício resistido com base no gasto energético. O que é que isto tem de diferente ou de novo, já que o exercício resistido é uma das formas mais antigas, digamos, de exercício, de treinamento, que é utilizado em vários contextos, mas em termos de pesquisa, em termos de investigação, realmente também pela grande variedade de estímulos, de exercícios, de combinações, de meios de exercício que é possível encontrar no exercício resistido ou no treinamento de força. Alguns preferem essa designação. A investigação realmente ainda tem vários pontos onde ainda pode ir contribuindo para o aparecimento de novas propostas técnicas, novas propostas de intervenção no âmbito da prescrição deste exercício. E eu então vou mostrar-vos aqui alguns dados de estudos que nós fizemos na nossa instituição, centrados no gasto energético durante o exercício resistido, e como é que isso pode dar-nos algumas ideias sobre a prescrição deste tipo de exercício, não pensando necessariamente em ganhos de força, em aumento de volume muscular, mas tendo como meta atingir um determinado energético alvo. Apenas fazer a contextualização tradicional deste tipo de comunicação e dizer-vos que, como vocês já sabem, o exercício resistido ele é muito utilizado em diferentes contextos, no treino desportivo, desde logo quase todas as modalidades desportivas, mais ou menos, mas socorrem-se do treino de força, da musculação, ou seja, dos exercícios resistidos para prepararem os seus atletas para a competição. Também no contexto da estética, também, enfim, nós sabemos que uma grande parte dos clientes da academia que praticam a musculação têm por meta objetivos de ordem estética, ou seja, tentar alterar ou melhorar a sua estética corporal, e também objetivos de saúde. Portanto, poderíamos distinguir aqui estes três tipos de cenário de fundo para a aplicação do exercício resistido. Também em termos de populações, nós temos praticamente todas, ou seja, o exercício resistido é hoje utilizado como um meio interessante de exercício físico, desde crianças até aos idosos, mesmo em populações chamadas aqueles grupos especiais com portadores de patologias, embora não seja esse hoje a nossa preocupação, mas dizer aqui que, por exemplo, no caso dos idosos, então, hoje em dia, todos sabemos e felizmente, cada vez mais, são prescritos para o exercício físico no idoso, são prescritos os exercícios resistidos. Se nós pensarmos que a grande maioria dos adultos, e agora eu vou focar-me na chamada idade de vida ativa, ou seja, quando o indivíduo já cresceu, já passou a adolescência, já foi um jovem adulto, já estudou e agora é um ativo profissional, vamos dizer dos 30 aos 60, 70 anos, considerando a partir dos 60, 65 o idoso. Portanto, no seu período de vida ativa, realmente, um dos grandes problemas e a razão porque a maioria das pessoas procuram atividade física é como combate à obesidade. Obesidade, sobrepeso, depois tens todas
as síndromes associadas, hipertensão, hipercolesterolemia, ou seja, as dislipidémias, hipertensão arterial, já disse, diabetes tipo 2, que é desenvolvido quase como nunca se percebe bem o que é causa e consequência entre obesidade e diabetes tipo 2, mas andam sempre as duas condições muito juntas, quase como que casadas. E, portanto, nós vemos então se a maioria das pessoas fazem exercício físico com vista a aumentar o seu gasto energético, ok? Então, exercícios que são prescritos têm que ter, obviamente, como pano de fundo o gasto energético que ali está envolvido, ok? Não é a mesma coisa eu prescrever para um atleta que tem um objetivo de rendimento físico determinado ou alguém que tem como meta gastar por dia 400 ou 500 quilocalorias acima do seu habitual para, dessa forma, poder alterar a sua composição corporal. A maioria dos estudos que são feitos, ou que durante muitos anos, até há poucos anos atrás, que eram feitos na musculação, no treino de força, no exercício resistido, quanto a gasto energético, eram estudos que centravam-se na sessão completa, ok? E nesses estudos nós víamos uma variação muito grande, talvez exagerada até, de valores, como eu indiquei aí, de 200 a 600 quilocalorias por hora em homens e de 120 a 360 nas mulheres. Isto dá mais ou menos entre 13 e 11 quilocalorias minuto para os homens e entre 2 e 6 quilocalorias minutos nas mulheres. Só que isto são margens de variação demasiado grandes para nos darem uma referência, ok? Eu com estes dados não consigo situar-me e poder prescrever exercício resistido visando um determinado gasto energético com variações tão grandes quanto estas. Porque é que, por exemplo, nas atividades de padrão cíclico, nomeadamente na locomoção, como nós vemos aí nessa tabela, porque é que nessas atividades, sejam elas o caminhar, o correr, o pedalar, até a natação, ou seja, o nado, porque é que nessas atividades estão muito bem padronizadas ou estimadas as quantidades de calorias gastas em função do sexo, sobretudo em função do peso, ou seja, da massa corporal, como por exemplo na tabela exemplo que aí temos, nós vemos para 3 pessoas de diferentes massa corporal, e aí não discrimina entre sexos, vemos quanto seria ou quanto é que se estima que seja o gasto calórico em cada uma daquelas atividades, mas realmente nessas atividades não só a pesquisa já tem muitas dezenas de anos, o gasto energético, sei lá, da caminhada ou da corrida é algo que já se mede há quase 100 anos. Não medir com os meios mais sofisticados ou mais modernos que existem hoje, mas as primeiras tentativas de medição já vêm do início do século passado, portanto já têm muitos anos. Contrariamente, no exercício resistido, não é assim. Primeiro, e portanto nós não temos este tipo de tabelas para podermos com alguma segurança prescrever o exercício resistido, tendo uma margem de erro pequena sobre qual é o gasto energético-alvo do exercício A ou do exercício B, de um homem de 70 kg ou de uma senhora de 50 kg. E porquê é que nós não temos isso no exercício resistido? Há menos estudos, os estudos são mais recentes, mas sobretudo também pela grande variedade de exercícios, tipos de máquinas, ou seja, máquinas de resistência constante, máquinas de resistência variável,
pesos livres, ou seja, os chamados halteres. Enfim, o exercício resistido até quase só com o próprio peso corporal não deixa de ser, em determinados movimentos, um exercício resistido intenso, mas, portanto, é muito mais difícil nós termos este tipo de tabela para nos podermos socorrer quando prescrevemos o exercício resistido. Só aqui eu não resisto a comentar aquilo que não há estudos que mostram, mas curiosamente é muito popular nós vermos pela internet. Esta imagem até está assim um pouco desfocada, peço desculpas porque ela foi copiada da internet, mas não é. Tem uma resolução realmente pobre, mas só para dar uma ideia, ali temos uma série de modalidades de luta, desportos de combate, se assim quisermos dizer, e uma estimativa do gasto calórico por hora. Eu não sei, não posso afirmar que esta estimativa esteja acima ou abaixo, mais ou menos desviada do correto. O que eu posso afirmar é que aquilo não são medições, nem sequer são estimativas com métodos cientificamente aceitos. Porquê? Porque não há estudos. Não há estudos que nos permitam chegar a uma tabela destas e, portanto, neste tipo de atividades, onde não existem ainda os estudos, quando nos aparecem este tipo de tabelas, elas são mais, enfim, eu ia dizer, especulativas. Não chegam sequer a ser informativas, quer dizer, não têm, enfim, não nos ajudam em nada. Com grande detalhe a parte metodológica, mas basicamente nós medimos consumo de oxigênio, como ali naqueles desenhos se vê ali o aparelho, medimos lactato, medimos também o déficit, ou estimamos, calculamos o déficit de oxigênio acumulado, porque foi precisamente a partir do déficit de oxigênio acumulado que estimamos a percentagem de energia anaeróbia. Pronto, estes estudos estão compilados neste artigo, que já está publicado em 2017, e depois quem tiver mais curiosidade pode ir lá ler o artigo na íntegra. Até porque hoje aqui, mais do que os resultados do artigo, os valores, o que me interessa é fazer a transposição para a prática, para as aplicações práticas. E o artigo na publicação, como é mais ou menos tradicional, ele é um pouco mais hermético, mais fechado, enfim, não tão aplicado. Mas basicamente o que é que nós vimos? Temos aqui no supino, ok? Horizontal, e no supino inclinado, temos ali os valores de gasto energético em duas intensidades, a 20% de um RM e a 80%. Portanto, com uma carga baixa, 20% de um RM, e com uma carga alta, 80%. Então, as quatro colunas amarelas referem-se, respectivamente, no supino horizontal e a seguir no supino inclinado, a estas duas intensidades. As duas colunas azuis ali aparecem porque havia dois estudos com uma metodologia muito parecida com a nossa, e nós colocámos ali só por uma questão de curiosidade, mas realmente os valores são muito aproximados aos nossos. E então o que é que nós vimos? Por exemplo, a 20% numa carga baixa, o custo energético do supino inclinado, embora seja ligeiramente maior, ele não é muito maior. É cerca de 6 kcal por minuto contra cerca de 5 kcal por minuto no supino horizontal. Mas, por exemplo, na intensidade de 80%, numa carga já elevada, o custo energético ou o gasto energético, como quisermos, no supino inclinado, ele é quase o dobro daquele do supino horizontal. Cerca de 16 a 17 kcal contra 9 kcal no horizontal. Portanto, isto já nos mostra porque é que na musculação cada exercício é um exercício, o mesmo exercício com diferentes ângulos de movimento, as coisas alteram-se muito. E reparem-se, e mesmo comparando o mesmo exercício em duas condições de ângulo,
neste caso do ângulo do tronco, no apoio. Reparem que a 20%, com uma carga baixa, não é a angulação que vai mudar muito o gasto energético, mas numa carga já próximo do máximo, muda completamente, quase que duplica o gasto energético. Nos exercícios dos braços e também a puxada dorsal, temos aí então 3 exercícios: puxada dorsal, a flexão de braços, o bíceps curl e a extensão de braços na polia, portanto tríceps, ok? Temos também a 20% e a 80% e, curiosamente, a 80% praticamente o gasto energético é igual nos 3 movimentos. A 20% ele é muito próximo, ligeiramente menor no bíceps, o que faz algum sentido, porque é um músculo mais pequeno, ok? A puxada dorsal, e este curiosamente eu reforço o adjetivo para o exercício da puxada dorsal, porque realmente a puxada dorsal mobiliza uma quantidade de massa muscular claramente maior do que os outros 2 exercícios, sobretudo do que o bíceps curl, que é um exercício muito localizado. Ainda mais tendo sido feito no banco Scott, portanto, sem grande interferência de músculos do tronco, estabilizadores. Mas, curiosamente, a puxada dorsal, ela não tem um gasto energético superior, mesmo a 80%. É praticamente similar. O agachamento, obviamente, não é surpresa nenhuma. É o exercício que tem mais gasto energético de todos os que nós já medimos, neste estudo e noutros estudos. Aqui compara-se a intensidade de 24, não de 20, 24% no RM com 80%. E estão na mesma ali, em azul, os 2 estudos que nós tínhamos por referência da literatura. Reparem, a 80%, o gasto energético chega quase a 40 quilocalorias por minuto, o que é realmente muita energia. Obviamente que com uma carga de 80% nós não conseguimos agachar muito tempo, como é óbvio. Finalmente, nos outros 2 exercícios do trem inferior, que foram a prensa de pernas e a extensão de pernas na cadeira extensora, temos também aqui, numa intensidade baixa, a 24%, e uma intensidade alta, a comparação, ok? O exercício de prensa de pernas poderia parecer, ou pensávamos nós que pudesse dar maior gasto energético, porque em princípio mobiliza maior massa muscular por causa dos glúteos, do que propriamente a extensão na cadeira extensora. Mas não nos esqueçamos que na cadeira extensora há muito trabalho com os músculos do core e mesmo com os braços para fixar para fixar o tronco. E, portanto, quando a gente mede o custo energético, nós estamos a medir o custo energético do corpo na globalidade, não apenas dos músculos que estão a produzir trabalho. E, portanto, realmente vemos ali, na extensão de pernas, um gasto energético superior ao da prensa. Ok, aqui este gráfico só porque, não sendo o nosso propósito hoje detalhar a fisiologia destes exercícios no que diz respeito à repartição aeróbia e anaeróbia, mas só para rapidamente ver aqui algo que é interessante. O exercício a 80%, portanto a 80% do RM, ou seja, comparados os 8 exercícios numa carga próximo do máximo, a puxada dorsal é aquele que é mais aeróbio, ok? Portanto, reparem, mesmo numa carga muito elevada, 80%, cerca de 50% do metabolismo ele é aeróbio. E isto surpreendeu-nos um pouco, mas nós depois já com outras tentativas, outros estudos que fizemos, verificámos sempre o mesmo. Provavelmente isto tem a ver com a facilitação
da ventilação, ou seja, o movimento da puxada dorsal, ele permite uma expansão da caixa torácica que é facilitadora da perfusão sanguínea do pulmão, facilita muito a mecânica ventilatória. E isso pode explicar, em boa parte, porque é que mesmo em cargas altas este é um exercício menos anaeróbio. Os exercícios mais anaeróbios foram os exercícios de pernas, sobretudo a extensão e o agachamento, ok? A prensa um pouco menos, onde verificou-se mais ou menos perto de 80% da energia sendo ela de fontes anaeróbias. Mas vamos em ações práticas, então, de prescrição. Bom, nós temos as tabelas tradicionais que são usadas na prescrição da musculação, que basicamente que nos dizem, em função da percentagem que nós queremos, quantas repetições podemos prescrever ou qual seria o número de repetições máximas para cada carga. Mas isto é um método que é utilizado, como eu disse, sobretudo no contexto de treino, do desporto de rendimento, quando o objetivo é acréscimo de força máxima ou quando o objetivo é hipertrofia muscular. Quando eu quero simplesmente queimar calorias, queimar o pneu, gastar energia, a forma como a gente aplica isto é muito limitante. Porquê? Porque reparem que todas essas tabelas começam nos 50%, 60%, 70%. Até há quem diga que abaixo de 60% ou 70% não vale a pena treinar força porque não se treina força e que isso não é treinamento de força. E nós usamos, na nossa experiência, cargas até tão baixas quanto 14% ou 15%. A carga mais baixa que usamos ou era 14% ou 15%. Também é relevante dizer que os estudos que existem sobre limiar lático na musculação apontam para os 30% como sendo, provavelmente, não em todos, mas na maioria dos exercícios, ou naqueles que foram estudados, 30% seria o limiar lático da musculação. O que quer dizer, então, que se eu quero treinar musculação num volume maior para aumentar o gasto energético total da sessão, provavelmente tenho que esquecer estas tabelas dos marombeiros, com todo o respeito. Tenho que esquecer estas tabelas e tenho que pensar que a carga começa em 0 e vai até 100%. E que uma carga de 25% ou 30% tem uma lógica de ser prescrita. Usando os resultados que nós obtivemos, o que é que fizemos aqui? Uma simples simulação. Um treino com estes 6 exercícios, que são exercícios muito convencionais das salas de musculação. Um treino com uma carga de 30% de um RM, que é a tal carga que é o limiar lático dos exercícios ou de alguns exercícios de musculação. Se eu fizer em circuito, posso passar de um exercício para o outro, logo aumento o tempo até voltar ao mesmo exercício. Então não há aquele efeito de fadiga muscular que se acumula rapidamente. Reparem, se eu fizer 30 repetições a 30% de um RM, e não é fácil, ok? Isto já seria um indivíduo bem treinado. Um indivíduo destreinado talvez tenha que começar com 15 ou 20. Ou então, em vez de 30%, por 20% de um RM para fazer as 30 repetições. Mas se eu fizer as 30 repetições a uma cadência de, vamos dizer, 2 segundos, fase concêntrica, 2 fase excêntrica. Isto dá 2 minutos de esforço para cada série. Se eu fizer isto em circuito, com um descanso pequeno entre os circuitos, vamos dizer um descanso de 1 minuto, até pode ser menos, mas vamos fazer as contas a 2 minutos de esforço, 1 minuto de descanso. E roda e faz 3 circuitos, 4, 5, eu coloquei ali 3 a 6. 3 seria para um indivíduo que está a começar este programa, 6 já seria para um mais avançado. Isto o que é que nos proporcionaria? Para um homem de 75 kg de massa corporal,
cerca de 80 calorias por circuito, tá? Em 3 circuitos ele acumula 240 quilocalorias. É pouco. Geralmente num programa de emagrecimento procura-se 400, 500, 600 por sessão. Mas se ele conseguir fazer os 6 circuitos, isto já daria praticamente 500 quilocalorias, que é mais ou menos o equivalente a correr 30 minutos ou a caminhar 1 hora. Agora vamos à questão do tempo. Mas isto seria para cerca de 100 minutos. 100 minutos é mais de 1 hora e 30, ou seja, eu teria que estar a treinar naquela sessão de musculação 1 hora e 30 para ter o mesmo gasto energético de apenas 30 minutos de corrida. Mas eu posso, por exemplo, em vez de fazer 1 minuto de transição entre exercícios, fazer 30 segundos. É possível. Garanto-vos que é. E também posso fazer outra coisa, que a gente vê muito hoje nas academias, que é combinar a musculação com o exercício aeróbio. E, por exemplo, em vez de fazer 6 circuitos, fazer só 3, diminuindo o intervalo para 30 segundos entre exercícios e adicionando-lhe 15 minutos de corrida. Por exemplo, no fim de cada circuito, 5 minutos. Um circuito, 5 minutos. Um circuito, 5 minutos. Com isto, eu já consigo atingir as mesmas 500 quilocalorias, mas já não preciso de 1 hora e 40, já só preciso de 1 hora. E 1 hora já é a duração que, em princípio, qualquer pessoa que vai à academia consegue fazer. Agora, uma coisa é certa. Se eu estou a treinar com exercícios resistidos, mesmo que a carga seja baixa, e aqui nós colocamos 30% neste exemplo, é evidente que eu preciso de pausas. É evidente que eu preciso de mais tempo de pausas do que se eu estiver a fazer remo, ou corrida, ou bicicleta, ou um ergómetro tradicional que pode ser feito para um indivíduo bem treinado durante 20, 30, 40, 50 minutos sem pausas. E é evidente que se eu trabalho com pausas, o tempo total da sessão é um pouquinho maior. Portanto, se eu só tenho 30 minutos para treinar e para emagrecer, é boa ideia fazer musculação? Provavelmente não. É melhor ir para os ergómetros. Mas se eu tenho 1 hora por dia, eu consigo, misturando um ergómetro com alguns exercícios, atingir o mesmo gasto energético. Se eu tenho 1 hora e meia ou 2 horas para estar na academia, até posso atingir ou ultrapassar esse gasto energético só com os exercícios de musculação. Mas atenção, isto com cargas baixas de maneira a otimizar. Porque se formos fazer aquele tipo de cálculo para cargas de 70%, 80%, 90%, o que é que acontece? 30 segundos de esforço, seguidos de 2 ou 3 minutos de recuperação. E aí o gasto energético acumulado é sempre menor. Eu vi que chegamos a 30 minutos e, portanto, só dizer-vos que, embora nós fizemos aquela simulação para aqueles 6 exercícios, que são dos mais comuns, mas ainda que nós não tenhamos estudado com rigor outros exercícios ou outras variantes, enfim, podemos assumir com uma margem de erro aceitável que existem exercícios alternativos muito parecidos, com uma estrutura de mecânica de movimento similar e que nós, mesmo não tendo feito a medição, podemos admitir que têm um gasto energético muito grande. Termino por aqui, estarei à vossa disposição. Aqui é a minha instituição, os meus contactos, e foi uma satisfação estar convosco.